Luiz, então, o que é diferente do laser e da luz e por que a gente vai falar de laser e não de cromoterapia, por exemplo? Por conta dos outros elementos que o laser vai ter, que são importantíssimos e que esses sim fazem com que a gente tenha um efeito terapêutico muito diferenciado em termos do resultado. O laser, então, tem algumas características que são próprias, quer dizer, que só o laser vai ter. Primeira delas, ele é monocromático, né? O laser, então, vai possuir um único comprimento de onda, ou um comprimento de onda muito bem definido. Quando a gente fala de comprimento de onda, a gente está falando, então, de uma onda eletromagnética. A gente vai ver daqui a pouquinho o espectro eletromagnético novamente, e a gente vai falar, então, de uma única faixa, uma faixazinha muito estreita de comprimento de onda, que faz com que aquele laser tenha aquela cor. Então, laser X, comprimento de onda X, cor X. Né? Se a gente fala, por exemplo, de lasers vermelhos, eles vão ter um comprimento de onda muito específico. E essa é uma característica muito interessante dos lasers. A gente consegue selecionar o nosso laser pelo comprimento de onda ou pela cor dele, dependendo do que eu quero. Bem? Característica monocromática do laser. Quando a gente fala da próxima característica, é o fato do laser produzir ondas que são coerentes, quer dizer, todas as ondas estão na mesma fase e alinhadas entre si, tá bem? Elas não vão, de forma alguma, gerar nenhum tipo de dispersão, tá bem? E isso garante que eu tenha muito mais intensidade no meu laser. E uma terceira característica, que é o fato delas serem colimadas, tá bem? A colimação aqui, que até é o nosso título de palestra, ela faz com que as ondas tenham sempre a mesma direção. Elas são paralelas entre si, não devem ser divergentes. E, aliás, isso é uma das coisas que a gente deseja no laser, que ele faça pouca divergência em relação ao seu feixe. Tá bem? Isso faz com que a nossa intensidade também seja muito maior. É claro que a gente tem N lasers, N tipos de característica de laser, eventualmente alguma divergência é bem-vinda, dependendo do que eu vou tratar, mas no caso do laser aplicado à acupuntura, quanto mais concentradinho, mais interessante vai ser o caso. Tá bem? Então, monocromática, coerente, colimadas. Essas são as características que vão ser particulares do laser. Tá bem? Então, se a gente compara o laser comum com a luz comum, perdão, a gente vai ver que a grande diferença vai ser essa. Uma vez eu escutei uma relação, né, uma forma de explicar isso que eu achei super interessante. A gente pensa na luz comum como? Pensa numa rodovia, pensa numa estrada que está chegando a uma cidade. E ali, no finzinho da estrada, a gente vai ter várias ruas. Essas ruas, então, vão ser, cada uma delas preenchidas pelos carros que chegam dessa rodovia. Então, eu tenho vários carros chegando em tempos diferentes, de cores diferentes, modelos diferentes, numa cidade, e aí, dentro dessa cidade, eles vão se espalhar. Quer dizer, exatamente isso é o que é a luz incandescente. A partir de um foco, eu vou ter muitas ondas de cores diferentes, de tamanhos diferentes, de intensidade diferentes, se espalhando e gerando essa luz branca, que normalmente é a que a gente vai ver. Não é? Agora, por outro lado, quando eu penso no laser, eu penso exatamente no oposto. Quer dizer, eu tenho várias ruas indo em direção a uma estrada única, não é? Então os feixes eles vão convergir todos para um único lugar, só que com uma característica diferente. A gente vai ter um único tipo, modelo, cor, ano de fabricação de carro. Então imagina, várias ruazinhas sendo inundadas por vários carros que são exatamente iguais. Eu vou escolher uma Ferrari vermelha, daquelas assim bem lustrosas, tá? Só que com uma outra característica interessante. Todos esses carros estão andando na mesma velocidade. O espaço entre um e outro é exatamente igual. Não há oscilação, não há variação. E todos eles vão convergir. Tipo aquelas danças que a gente vê muito típicas dos orientais, né? Aquela coisa assim muito bem coordenada. Tudo isso vai convergir para um único lugar, numa linha reta, de forma muito concentrada, e aí o laser, então, vai ter essa característica. Só da gente pensar nisso, já dá para perceber uma coisa. A luz incandescente é uma luz que dispersa energia. O laser é uma luz que concentra energia. Então, por isso que eu disse lá
no inicinho dessa explicação, que a gente vai encontrar um tipo de luz muito interessante do ponto de vista terapêutico. Hein? Levando isso para o espectro eletromagnético e para a gente entender um pouquinho de como o comprimento de onda vai fazer uma relação importante na nossa terapêutica. A gente vai ter um comprimento de onda específico para cada um dos raios que vai ser emitido dentro do espectro eletromagnético. Numa das pontas, a gente tem os raios gama, que são de alta intensidade, são muito fortes. A gente tem os raios X, que também são fortes, quer dizer, esses a gente pode encontrar aí uma aplicação em saúde, mas normalmente não vão ter uma relação que o laser tem, por exemplo, de serem estimulantes do tecido, muito pelo contrário, eventualmente o que eles vão fazer é causar dano ao tecido, né? São radiações ionizantes, quer dizer, o que nesse caso o laser, na faixa que a gente vai trabalhar, não vai ser, né? E usualmente a gente não vai trabalhar com esse tipo de raio, até porque é difícil da gente produzir isso do ponto de vista de laser, tá bem? Na faixa do ultravioleta, que está também próximo do raio-x, a gente vai encontrar um tipo de feixe mais ou menos parecido, quer dizer, ainda é uma radiação ionizante, pode ter efeitos positivos, mas pode ter efeitos negativos, a gente já conhece os UVs, né, de uma maneira um pouco diferente, já é comum a gente pensá-los até como potencialmente causadores de câncer e assim por diante, mas existem alguns lasers que podem transitar nessa faixa já do ultravioleta, tá bem? Logo depois, a gente vai ter o espectro visível da luz. Então, aquele espectro que vai do violeta até o vermelho. E aí, inúmeros lasers podem ser utilizados a partir daqui, não é? Depois, a gente vai ter uma faixa de infravermelho, onde a gente ainda tem produção de laser. Os lasers podem acontecer de serem dentro dessa faixa de infravermelho. Como é infravermelho, a gente já não consegue ver ao olho nu, não é? Então, são lasers que são invisíveis. Eventualmente, usa-se uma guia vermelha para que a gente saiba onde é que está incidindo o laser, mas a sua aplicação já não é visível à luz. E depois a gente vai ter a outra ponta do espectro eletromagnético, onde entram as microondas, as ondas de rádio, o ultrassom, as ondas de televisão, quer dizer, aquelas ondas que já são muito grandes e que também vão ter uma aplicação em saúde, eventualmente, mas que não é aqui da característica do laser, tá bem? E logo abaixo a gente já começa a ver essa relação entre a cor ou o comprimento de onda e a profundidade em que esse laser vai atingir os tecidos vivos, né? Então, aqui a gente já começa a trazer isso para dentro da nossa realidade. Como eu tinha dito, comprimento de onda e essa característica monocromática, né, do laser podem ser interessantes, inclusive nessa questão, quer dizer, quando eu tenho que escolher o tipo de laser que eu vou utilizar para aquela prática específica que eu desejo, tá bem?